Bom, vocês estão vendo aqui, já estou com Duda Rodrigues. A gente vai falar hoje sobre reposição hormonal. É nos homens. Nos homens! Hoje nós vamos falar com os homens. Olha eu jurava que ia ser nas mulheres. Não, hoje é pros homens. Não, vamos falar um pouco de homem também, né? Só um pouquinho, né? Dar uma palhinha pros homens e tal. É isso aí. Bom, vamos chamar nosso convidado para rodar a vinheta, né? Vamos agora. Então vamos lá, Dr. Vinícius Mustafa. Olha só, tá sempre no Saúde Você. Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, doutor? Bom, o homem fica aqui no meio, fica entre as mulheres, né? Bom, chegou aquela hora, né? O convidado faz o que, Gi? Ele chama a vinheta, gente sempre né? coloca o convidado numa saia justa. Já participou de algum programa de TV? Já. Já? Então, ótimo, que vai ficar fácil. Você vai olhar naquela câmerazinha e falar assim, ó, roda a vinheta. Roda a vinheta. E eu começo o Saúde Você de hoje falando com o Dr. Vinícius Mustafa. Ele sempre está no Saúde Você, está lá no nosso portal também, programa saudevocê.com.br. Dr. Vinícius é médico e hoje ele vai falar sobre reposição hormonal, mas nós vamos bater um papo com os homens, não é verdade, doutor? Isso mesmo, Duda. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Seja bem-vindo. Ai, super feliz de tê-lo aqui também no Papo em Dia, fazendo o quadro Saúde Você. Bom, nós já falamos sobre diversos assuntos de reposição hormonal, mas nós vamos falar sobre os homens. Afinal de contas, os homens, quando se fala de reposição hormonal, acho que é um assunto que tem muito interesse, né, doutor? Bastante, Duda. Para os homens sempre continua sendo um tabu ainda falar sobre reposição hormonal, né? Os homens, quando eles começam a ter os sintomas, né, de que eles precisam de reposição, eles se escondem, eles não falam. Igual as mulheres, né? As mulheres falam mais abertamente, os homens não. Ainda é mais um tabu mesmo, né? Agora, existe época, existe idade, existe um momento certo para o homem começar a pensar numa reposição ou precisar? A gente tem até uma imagem que mostra esse gráficozinho, mas existe uma época, assim, ou o homem por vontade, eu acho que eu preciso, eu quero começar a fazer? Então, assim, diferente das mulheres, tá? As mulheres, quando elas entram na menopausa, cessa, né? Para de uma vez. O homem não. O homem, ele vai tendo um declínio dos níveis de testosterona ao longo dos anos, né? Então, assim, a partir dos 25, 30 anos, começa a decair os níveis de testosterona, tá? E é claro que aquelas pessoas que têm um estilo de vida desregrado, ou seja, que são tabagistas ou fazem uso de bebida alcoólica constante, sedentário, vão ter esse declínio mais forte do que das pessoas que são saudáveis, né? Mas em que momento, doutor, por exemplo, o homem, qual o sintoma que ele fala, olha, tô começando a perceber, tem alguma indisposição, alguma coisa que o homem sinta que precise de alguma reposição? Sim, tem até a segunda imagem aqui, é bem ilustrativa, que é o leão, né? Então, o homem, ele começa a ter alguns sintomas, tá? Então, o homem que tem uma vida muito estressante, trabalho, ele começa a ficar mais ranzinza, apresenta alguns sintomas de depressão, ansiedade, né? O aumento da gordura abdominal, né? Então, alguns desses sintomas. No geral, é legal fazer uma bateria de exames a partir dos 45 anos. Porém, com o nosso estilo de vida hoje bem acelerado, homens ali com 35, 38 anos que já começam a sentir esses sintomas, é legal procurar um médico, fazer uma avaliação e a gente começar a tratar. Pode não ser reposição também, né, doutor? De repente ele pode estar precisando ali de uma vitamina, alguma coisa para dar uma disposição maior e mudar também os hábitos de vida que a gente sabe que é importante, né? Com certeza. Pessoas muito sedentárias que enfrentam essa vida louca de São Paulo, esse trânsito maluco, de repente uma reposição aí de vitaminas para o organismo também faz diferença. Agora a gente fala muito de reposição hormonal e pensa na testosterona. Isso. Falando em testosterona, doutor, quais as funções de uma testosterona para o homem? Tem até a próxima imagem aqui Vamos ver aqui que fica mais fácil, olha só. Quando a gente fala em testosterona, os homens eles pensam que na maioria das vezes é função sexual somente, né? Libido, ereção e alguma outra coisa, mas não. A testosterona tem uma função muito importante para os homens. Então ela preserva o sistema cardiovascular, melhora a função cognitiva, raciocínio, Nossa, tem bastante benefício, aumento de massa muscular. Então, assim, no geral, para facilitar, para vocês entenderem, eu vou até fazer Pode fazer, vamos lá fazer dos exames desenhos. O médico adora desenhar. Quando você vai no laboratório, né? Então, a testosterona Desculpa a letra, tá? A letra de médico é mais ou menos, tá? A gente perdoa, médico a gente perdoa. Então, os níveis normais de testosterona vão de 200
a 900, correto? Então, na medicina tradicional, essa de muitos anos, né? O paciente chega lá com 210. Tá normal? Tá dentro da normalidade, não tá? Sim. Só que se ele chegar com 800, também não está normal? Se está dentro do limite, também vamos dizer, né? A gente entende como normal. Então, se a testosterona tem todos esses benefícios, né? Não seria ideal os homens estarem com esse padrão aqui do que esse? Né? Sim. Exemplificando assim, quando você vai pegar um carro e vai fazer uma viagem, você prefere viajar com o seu carro com o tanque aqui perto da reserva ou você se garante com o tanque cheio? Né? Então é mais ou menos isso, né? A segunda parte do exame, que você comentou, né? 90% dos pacientes que vêm no consultório, a deficiência não é hormonal, tá? Então, por exemplo, é deficiência de vitamina. Essa vitamina aqui que é muito importante e pouco falada, tá? Então é 90% dos casos. Muitas pessoas pensam que estão precisando de reposição hormonal, eu preciso de testosterona. E não, uma simples reposição de vitaminas, vitamina D, Sim. B12, já melhora bastante, né? Inclusive tem algumas outras imagens aqui depois para eu mostrar. Eu tenho uma dúvida, doutor, porque hoje a gente vê que os homens, principalmente homens que estão aí buscando o corpo perfeito, academia, a gente sabe que fazem muita aplicação de hormônio, de uma série de coisas. Eu quero falar até para alertar quem está em casa. Hoje em dia a gente vê muito esse mundo fitness, né? Sim. As pessoas falando em alimentação fitness, tudo é muito legal, e vamos correr, e vamos malhar, mas a gente também vê as pessoas fazendo isso de uma forma que eu acho perigosa e a gente vê casos, inclusive já foram falados em programas, eu já falei muito sobre isso na TV, que são as pessoas que acabam chegando a óbito. Doutor, qual o risco de uma pessoa fazer, por exemplo, uma reposição ou utilizar a testosterona sem o acompanhamento médico? Isso é muito importante. Sim. Os riscos são inúmeros, tá? Infarto, aumento de câncer de próstata e algumas outras. Eu volto a dizer, a reposição hormonal acompanhada, tá, com o médico, é para manter o homem no nível fisiológico, tá? Quando ultrapassa isso aqui, níveis de 2.500, 3.000, que é o do pessoal que busca testosterona underground, que a gente fala, que é para o corpo. Exatamente, aí você começa a ter riscos. Mas e aí se você ultrapassa esses 900, essa aplicação que esses atletas... Sim. Não sei se a gente chama de atleta, porque eu acho até um desrespeito a quem é atleta realmente, que trabalha muito, que tem toda uma rotina de vida, que tem preocupação com saúde, que tem que dormir, que tem que treinar, que tem acompanhamento médico. Então não vamos chamar de atleta, porque eu acho até uma irresponsabilidade esse ato de aplicar sem acompanhamento médico. Com certeza. Então, quando você mantém o homem nesse padrão fisiológico, tá? Ele consegue ter uma vida melhor, ele desenvolve melhor. Né? Um exemplo clássico é assim, um homem quando ele tem uma decisão para tomar e ele está com o nível de testosterona adequado, ele é assim, eu vou fazer, eu consigo, esse projeto, se não for pela direita, vai pela esquerda, se não for por cima, vai por baixo. O homem quando está com declínio aqui, ele é aquele homem que quando alguém fala para ele, vamos fazer tal coisa, ele, mas aí eu vou precisar fazer isso. Mas se eu fizer isso, eu vou ter que deixar de fazer isso. Entendeu? Um homem com uma testosterona adequada, a nível fisiológico, nada suprafisiológico, né? Ele vive melhor, ele desenvolve melhor, o raciocínio dele é melhor. Mas com acompanhamento médico, então eu quero tirar uma dúvida agora. Com acompanhamento médico, para alguém que está buscando aí exercícios para modificar o corpo, o médico recomenda alguma dosagem de testosterona que seja adequada ou não? O médico nunca recomenda, a não ser que seja reposição hormonal. É assim, a reposição hormonal para fins estéticos, tá, não é recomendada e não tem sentido. Não é recomendado? Não é recomendado. Tá? Eu até atendo algumas atletas e elas não precisam. Não, e eles fazem exames até para ver se a pessoa não está fazendo exame de doping. Como você falou, o atleta ele não precisa. Tá? A gente não pode confundir. Tem uma vida muito regrada, né? Não é só. E também, doutor, eu percebo o seguinte: não é só a testosterona, não é só o exercício físico, a alimentação muda o corpo, né? A gente vê falar muito isso. O senhor que lida, eu vejo nas suas redes sociais aí atletas que, inclusive, vários campeões aí que o senhor tem preparado e tem acompanhado, mas a gente vê que a vida deles é muito regrada. Eu digo até que é meio difícil, né? Para quem quer escolher esse caminho de buscar ser realmente atleta. É até um pouco engraçado, né? O paciente, ele chega no consultório e às vezes ele não tem erro nenhum, não tem problema nenhum no exame.
né? E para ele só melhorar a qualidade de vida, ele precisa da mudança de estilo de vida, né? Que é a sigla MEV, né? Ela até é um dos primeiros protocolos da endocrinologia para o paciente pré-diabético, né? Tem mais imagens aqui? Tem. O doutor trouxe imagens, olha só, olha... Essa imagem aqui é bem verdadeira, né? Então, um homem com baixa testosterona, né? Em relação à síndrome metabólica, né? Então, a gente vê um aumento da obesidade, aumento da pressão arterial... Testosterona baixa. Testosterona baixa, isso. Aumento da ocorrência de diabetes, resistência à insulina, né? E aumento do risco de doenças cardiovasculares, né? Então, você vê que é todo um padrão, né? A gente tem que observar o paciente como um todo mesmo. Então, por exemplo, se você, olhando assim para o homem, uma pessoa que, por exemplo, apresenta uma obesidade, pode ser uma baixa testosterona e não, na verdade, um outro problema de saúde. Porque, às vezes, a gente sabe que isso acaba cometendo uma série de problemas, de doenças, a gente sabe da predisposição com relação à obesidade. Mas a obesidade também pode ser apenas uma reposição hormonal que vai resolver o problema de estabilizar o organismo e a pessoa começar a estabelecer um peso? Então, assim, depende muito dos exames, tá? O fato da pessoa estar obesa já demonstra que ela está em um processo inflamatório. Tá? Volto a ressaltar, nós não estamos falando de estética. Sim, tá? Sim, a gente está falando de saúde, porque a pessoa pode estar obesa e os exames dentro da normalidade. Mas o que é dentro da normalidade? Eu até tenho uma imagem aqui para mostrar... Vamos ver o que é normalidade. Não, pode passar essa imagem. Mais uma. Pode passar. Olha quanta informação. Mais uma, última aqui. Mais uma. Aqui. Aqui, pronto. Isso aqui, ó, é o protocolo americano, tá? É diferente do protocolo brasileiro de reposição de vitamina D, né? Lembra que a Duda comentou que às vezes não é só o hormônio testosterona, né? Então aqui a gente vê que o paciente obeso, o ideal é ele manter níveis de vitamina D mais altos, de 90 a 100, tá? Por quê? Você vai no médico e ele olha seu exame de vitamina D. Vou lá. Vamos lá pro exame. Vamos lá no gráfico aqui de novo, tá? Então tá, vitamina D vai de 20 a 100, correto? Normal. Então você chega lá no consultório, acima do peso, 21. Tá normal? Tá. Mas a gente vê que pelo protocolo americano e até pelos laboratórios brasileiros, a gente vê lá que paciente de risco tem que estar entre 30 e 60. E a obesidade não é um fator de risco para desenvolver outras doenças? Diversas. Não é um processo inflamatório? Então, por que 21 está normal? Não está. Estaria normal 21 se ele não tivesse comorbidade nenhuma. Se ele não tivesse obeso, se ele não tivesse sedentário. Então, esse paciente, a gente tem que jogar ele aqui para o 30 a 60. A gente já ajuda. O 21 está faltando. Está faltando, exatamente. A gente ajuda ele a emagrecer melhor, a ter melhor condição de vida e a lidar melhor com o processo de emagrecimento no geral. Bom, tinha uma imagem, volta uma imagem antes que eu achei interessante. Aqui. O que quer dizer aqui, doutora? Vitamina D? Vitamina D, né? Eu voltei a dizer aqui um pouquinho, né? Mais de 90% dos casos, né, dos pacientes é a falta de vitamina D. Por quê? Muitos vão no consultório com esse padrão de 21 e tá normal, e a pessoa tem resfriado comum um atrás do outro. Baixa resistência. Baixa resistência, imunidade baixa, função cognitiva, a pessoa fica esquecendo as coisas, não consegue estudar direito, né? E simplesmente ela precisa o quê? Melhorar a vitamina D dela, e acabou. Olha. E como que a gente pode melhorar essa vitamina D? Pode passar a imagem aqui? Vamos ver a próxima. Não, volta lá, pra frente, desculpa. Vitamina D3 injetável? Aqui. Hoje, já há algum tempo, a gente tem a vitamina D injetável, tá? Então, assim, ela é aplicada em consultório, independe do paciente, tá? A gente consegue levar o paciente para esses níveis aqui adequados mais rápido do que a via oral, né? O comprimido tem o efeito de passagem do fígado, tem pessoas que absorvem mal, outras não. Pacientes pós-bariátricos, ou que colocaram balão, ou algum procedimento... A vitamina D já faz toda essa diferença. Bom, então vamos lá comigo, vamos continuar falando sobre tratamentos. Olha só, o programa falando de prevenção, bem-estar, qualidade de vida, e a gente está falando sobre reposição hormonal para os homens, esclarecendo aí que a testosterona não é só pensando aí na questão sexual, como o doutor falou, a gente tem que falar, é importante esclarecer. Doutor, agora, falando do tratamento de reposição, como que ele é feito, esse tratamento? É injeção, é gel, é comprimido? Como
Como que é feito? Então, hoje em dia nós temos os hormônios bioidênticos, tá? Hoje em dia, sim, né? Que agora se fala bastante sobre eles, né? Sim. Eles já estão aí no mercado há bastante tempo, né? Se a gente pesquisar no Google aí, tem mais de 2.000 trabalhos sobre hormônios bioidênticos. Olha. Então, a gente tem as formas de tratamento. Nós temos transdérmica, que é a minha que eu prefiro, que eu gosto mais, que eu acho que a melhor absorve. Tá? Assim, não tem aquela indisposição de ficar aplicando injeção. A gente consegue acompanhar o paciente. É o creminho. Eu já usei esses creminhos. É muito bom, a gente consegue... Tem um horário, você passa na região limpinha, não esfrega muito pelos, um no outro, né? Só passa... Isso, e a gente consegue colocar doses adequadas para cada paciente. Não é uma dose única, igual aquelas injeções trimestrais ou quinzenais e assim por diante. Doutor, eu sei que a gente está falando do homem, mas as mulheres estão nos assistindo e até em respeito às nossas telespectadoras, a gente precisa só entrar um pouquinho na mulher com relação, nós estamos falando do homem da andropausa, do homem na fase da necessidade da testosterona. A mulher, para quem está nos assistindo em casa, que tem dúvida, porque a mulher está sofrendo aí por causa de uma série de fatores que faltam ajustes metabólicos. A partir de que idade, normalmente, a mulher inicia um ajuste metabólico por falta de hormônio? Certo. Com as mulheres é um pouquinho diferente, tá? Eu até tiro o chapéu para as mulheres, porque as mulheres são muito fortes. Nós somos, né? Os homens são muito fracos. Os homens, eles começam a ter uma queda pequena, já ficam... quase praticamente mortos. A mulher não. Doutora, é verdade. As mulheres, eu atendo algumas pacientes que elas chegam no consultório com níveis 0 de testosterona, 0 de hormônio, e mesmo assim trabalham, cuidam da casa, fazem... mulher é mil e uma utilidade, não, com certeza. Né? Eu tiro o chapéu para as mulheres. Dia. Nós somos... Eu tiro o chapéu. Sem ser muito feminista. Então, as mulheres, elas não precisam chegar na menopausa para procurar um atendimento médico. Se elas começarem a ter alguns desses sintomas, dificuldade de raciocínio, cansaço, ganho de peso, está malhando, está treinando, está fazendo dieta e não emagrece, procura um médico, faz uma bateria de exame. Não espera você chegar numa fase muito ruim para procurar um médico. Eu quero até fazer tirar uma dúvida, meio que um depoimento, porque eu já fiz um trabalho de reposição hormonal, de ajuste metabólico, vamos chamar assim. E tem a questão da idade cronológica, que você consegue alcançar quando você está muito bem preparado, quando você está disposto, quando você está com tudo ajustadinho. Isso é o que vocês fazem com o homem quando precisa repor testosterona, ou com a mulher? É esse ajuste metabólico que até rejuvenesce a pessoa numa idade cronológica? Sim, com certeza. É isso que a gente faz. A gente traz a pessoa para níveis fisiológicos, para ela poder ter uma vida normal. Que hoje em dia, uma pessoa com 60 anos não quer viver igual uma pessoa que tinha 60 anos há 30 anos. Hoje mudou. Hoje uma mulher de 70 anos é empresária, atua, faz milhões de coisas, né? Tem até um atleta, se eu não me engano, é o Cristiano Ronaldo, que tem uma idade cronológica bem jovem comparada à idade que ele tem hoje, né? Que já não é tão novinho assim, um jogador aí super respeitado, mas que parece que um dos melhores ajustes aí de idade cronológica é o dele. Sim, o Cristiano Ronaldo tem uma vida bem regrada. Vale ressaltar também, não adianta fazer só a reposição e confiar só nela sendo milagre, tá? Sim, sim. Volto a dizer, uma atividade física diária tem que fazer, não adianta. Qual que eu recomendo? Tá? Eu recomendo fazer uma atividade física que você goste. Não adianta eu te passar... Eu sei que a musculação é o melhor? Mas se eu passo para você uma atividade física que você não gosta, eu vou piorar. Com certeza. Então, se for dança de salão, vai fazer dança de salão. Se vai for fazer alguma coisa, axé, jump, qualquer coisa. Mas procure fazer alguma coisa que você goste, mas faça. Bom, nós falamos de reposição hormonal, falamos dos homens, falando sobre a importância da vida, não ter uma vida sedentária, mas a gente fala também que a alimentação é a base de tudo, para que você tenha qualidade de vida. E falando em alimentação, olha só para onde a gente vai, Fatioli.